Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso webcast de atualização sobre o nosso fundo Pátria Pipe. Meu nome é José Augusto Teixeira, sou sócio do Pátria, aqui na casa há 20 anos, sou um dos sócios responsáveis pela nossa operação no Brasil e membro do comitê de gestão do Pátria. Estou aqui para iniciar essa apresentação. Obviamente vamos falar bastante do Pipe, mas para contextualizar até um pouquinho o momento muito positivo que vive o nosso Pátria Pipe, queria dar um update institucional para vocês. A gente pode começar aqui a apresentação da primeira página. O que eu destacaria para vocês, né? Então o Pátria, não vou recontar toda a história do Pátria para vocês, mas assim, um update: o Pátria hoje é o maior gestor de ativos alternativos da América Latina. Nós temos mais de 200 bilhões de reais sob gestão, né? E eu digo que nós somos os maiores em alternativos na América Latina porque cerca de 80% disso, né, está alocado em mercados privados, né, entre private equity, infraestrutura e real estate, e a área imobiliária, né? Então nós somos aqui realmente bastante grandes. E eu acho importante para vocês que investem no Pipe, principalmente aqueles que investem no Pipe nos últimos 3 anos, entenderem como é que o Pátria saiu de 75 bilhões de reais sob gestão lá quando a gente fez o nosso IPO em 2021, comecinho de 2021, e onde é que a gente está agora, né? Acho que o grande motivador, né, do crescimento do Pátria de 75 bilhões sob gestão para mais de 200 bilhões foi o nosso desejo de criar uma plataforma mais completa para os nossos investidores, né? Então, vocês, por exemplo, ouviram a gente fazer aquisições, né, relevantes aqui no Brasil. A gente fez a nossa parceria com o VBI, mais recentemente com a área de imobiliária do Credit Suisse, e esses nossos 27 bilhões de reais sob gestão, eles vêm eminentemente dessas aquisições feitas no âmbito de imobiliário, né, de real estate aqui no Brasil, né? Mas a gente também fez coisa fora do Brasil, bem relevante, né? A gente fez, na própria área imobiliária, a gente tem uma parceria, uma JV, com o Bancolombia, que é um grande banco da Colômbia, na qual a gente já tem mais de $1 bilhão, né? Cerca de 5 bilhões de reais, portanto, num fundo imobiliário também muito grande, está indo muito bem essa parceria. E fora do Brasil, vocês viram a gente também já nos últimos anos, primeiro fazer uma movimentação de combinação do negócio com Moneda, que é uma casa grande, né, de crédito e de equities listados, né? Então a parte mais líquida aqui dos nossos ativos, né? E também mais recentemente adquirindo o Aberdeen, a parte de private equity do Aberdeen lá na Europa, para começar a oferecer produtos de investimentos alternativos globais para vocês investidores e para investidores ao redor do mundo, né? Acho que isso fortaleceu muito a nossa plataforma, mas sobretudo aqui, como a gente está para falar do Pipe, o que isso tudo tem a ver com o Pipe? Eu acho que a vontade de investir e criar uma plataforma muito robusta para os nossos investidores, ela se revela aqui nessa visão multi-asset class, né, multi-classe de ativos, multiproduto, mas também na vontade de fortalecer o nosso time. E eu acho que 2023 foi um ano muito importante de consolidação do time. Eu vou falar um pouco mais disso, com resultados muito, muito interessantes, com uma promessa de 2024 também bastante positivo, né? Mas para vocês entenderem um pouco todo o contexto de como é que eu estou aqui, eu e o Pátria como um todo, enxergando a performance do Pipe, deixa eu só lembrar para vocês, né? Aliás, quem me viu falar sobre o Pátria Pipe e pode ver que está gravado aí na internet as lives aí de 2020, 2021, quando eu estava aqui junto com o Flávio Menezes vendendo produto, para checar se o que eu estou dizendo agora bate com o que eu falei há 2, 3 anos atrás. Então vamos lá, assim, aqui na próxima página, basicamente o objetivo do Pátria Pipe, né? Que aliás é bem similar ao objetivo do Pátria como um todo, mas o que eu colocaria agora é a ênfase aqui, né? Que o Pátria Pipe, ele é um fundo que ele visa gerar valor no longo prazo, né? Gerar valor, geração de valor no longo prazo, né? Indo para a próxima página, né, a gente que isso requer, né? Primeiro, isso requer que os sócios do Pátria apoiem fortemente a estratégia,
E como eu falei, podem olhar lá na live de 2020, 2021, os sócios do Pátria, eles apoiam essa estratégia de uma forma assim, desproporcional até ao que a gente faz em outros fundos. Hoje a gente tem 30% do capital do fundo vindo dos sócios, né? Eu tenho uma grande alocação desse fundo, como, aliás, eu tinha desde lá de 2014, né? Em 2020, quando a gente ofertou esse fundo para um público mais amplo, a gente tinha 30% do fundo, então continuamos tendo 30% do fundo, acreditando muito na estratégia, comemorando com vocês, investidores, sofrendo também, né? Acho que o período aí de 21 e 22, principalmente, foi um período bem ruim, sofremos juntos aqui, mantivemos a nossa alocação, e tivemos o prazer aí da forte performance do ano passado, e estamos aqui junto com vocês, preparados para um 24, 25, 26 também muito positivos aqui para o fundo. Esse fundo, para lembrar para vocês aqui, né, ele foi super explicado aqui como um fundo que é uma alternativa ao Pátria Private Equity. Eu sou oriundo da área de Private Equity, né, tive lá 20 anos de Pátria, 17 anos de Private Equity, e eu sempre achei essa estratégia interessante, porque ela vai focar em setores resilientes, ela vai focar, assim como faz o Pátria Private Equity, em setores onde a gente tem experiência em desenvolver os negócios. Não é que a gente tem uma opinião setorial porque a gente estudou muito o setor, não. É porque a gente ou operou naquele setor, ou a gente está falando de coisas que a gente vê que precisam ser feitas nas empresas, nas quais a gente teve experiência operacional em realizar, né? Acho que isso é similar no Pátria Private Equity e no Pátria Pipe. Só que no Pátria Pipe tem uma coisa muito bacana, e não tem no Pátria Private Equity, né? No Pátria Private Equity a gente vai lá lidar com o dono da empresa, tentar negociar. Aqui não, aqui a gente está olhando um preço lá de tela, lá na Bloomberg, e a gente pode sempre avaliar se esse preço, né, ele é um preço que reflete o valor intrínseco daquela companhia, na nossa visão, óbvia, né? Tem uma discussão do que é valor, né? E aí, acho que o contexto e acho que daqui a pouco o Alejandro Lea vai falar um pouco mais disso, né? Mas a nossa visão é de que o Pátria Pipe ele tem uma estratégia muito legal para momentos como esse, né? A gente teve aqui nos últimos 2 anos o lucro das empresas na Bolsa Brasileira, segundo a MSCI, triplicando, próximo de triplicando, enquanto os preços das empresas, né, acho que o ano passado foi bom, mas uma visão aí de 2 anos e meio, os preços quase que andaram de lado, né? E quando você olha para empresas que têm uma característica de crescimento, ou seja, que não são aquelas empresas mais focadas em pagar dividendo, né, essas empresas que realmente têm um potencial de crescimento, elas, contra o próprio Ibovespa, elas estão mais descontadas ainda. Então, acho que é um momento onde essa história do preço e de valor estão particularmente atrativos, essa visão do Pátria, o Léo vai falar um pouco mais disso, sobre as oportunidades para o portfólio do Pipe. Mas o que a gente disse que era a vantagem desse fundo? Além dessa vantagem aqui, entre aspas, contra o Private Equity, você tem uma vantagem de que você pode entrar e sair de posições, ou seja, você tem liquidez, esse fundo ele pode ter liquidez anual, sei que tem, vocês sabem também, tem lá aquele gate de 20%, tem gente que, se todo mundo quiser sair ao mesmo tempo, vai ser rateado, né? Tem um gate lá de 20%, mas num ano normal você pode retirar todo o seu dinheiro, enquanto em Private Equity você fica esperando lá 5, 6, 7, 10 anos para receber o dinheiro de volta. Então você tem mais agilidade aqui para execução e para criar valor. Eu acho que é importante dizer também, fazendo uma analogia, né? Hoje, quando a gente olha para o portfólio do Pátria Pipe, é um portfólio que tem, assim, se você pensar assim, no ponto de entrada do portfólio, ele está tradando a 5 vezes EV/EBITDA, né? 5 vezes EV/EBITDA. Quem já ouviu eu falar, também tem live aí, pode pegar no YouTube falando sobre Private Equity, vai ver que é um mantra do Private Equity em comprar empresas a 5 a 6 vezes EV/EBITDA. Então, assim, do ponto de vista de price point, né, de ponto de entrada, o portfólio está num momento também muito interessante no seu valuation. E quando a gente olha aqui, daí eu estou falando aqui de visão interna do Pátria também, né? A gente olha para as empresas que estão no portfólio, tem uma visão assim de crescimento de lucro, de crescer esse lucro 3 a 4 vezes nos próximos 2 anos. Ou então entrar em empresa a 5 vezes EV/EBITDA para ver o lucro multiplicar por 3 a 4 vezes, né? Eu acho que é uma perspectiva muito bacana. É lógico, o crescimento de lucro, acabei de falar isso, né? Nos últimos 2 anos o lucro triplicou das empresas do portfólio e os preços, vocês viram, das empresas da Bolsa, e os preços da Bolsa ficaram meio de lado. Mas, de qualquer maneira, né, criam-se aí gradualmente assimetrias muito favoráveis para a nossa estratégia. Indo adiante, né, só para caracterizar bem, acho que o grande diferencial desse fundo qual é, pessoal? Né? Também está lá nas lives de 2020, 2021. Esse é um fundo de equities que ele é meio diferentão. Ele vai ser um pouco mais concentrado,
né? E ele tem uma abordagem que ela é uma abordagem de private equity. Então, ele vai ter um time de análise, vai ter um time de gestão de portfólio, né? Vocês conhecem o Flávio Menezes, o Alejandro Olea, eles têm um time de análise. Só que esse time de análise, ele vai fazer sugestões que elas só vão ser apresentadas lá para o nosso comitê de investimentos se vários membros sêniores do private equity, especializados ou nos setores ou no tema operacional que aquela companhia proposta pelo time de equities de gestão do portfólio está propondo, se a gente entender que tem realmente como a gente influenciar nas questões chave para aquele setor, para aquela empresa, né? Então, isso aqui é o diferentão. A gente está buscando um retorno aqui de 20% ao ano ou mais na média, né? Mas com essa abordagem. Isso eu acho, né, humildemente, tem tanto fundo muito bom aqui, tanto gestor genial aqui no Brasil, qual que é a nossa estratégia? É um pouquinho diferente dos outros fundos, ou talvez bastante, nesse sentido de que a gente tem um processo mais parecido com o de private equity, tem uma atuação das empresas também mais parecida com o private equity, que só de uma empresa, de um fundo que investe em empresas listadas, né? Indo adiante, a gente, então, vai ter um time de investimentos, um time de gestão de portfólio, melhor dizendo, um time de investimentos composto por gestão de portfólio e time de criação de valor. Tipicamente, o time de gestão de portfólio vai olhar, né, as oportunidades na bolsa, os valuations que estão atrativos ou não, vai dar uma olhada para quem que são os stakeholders, né, quem que está no conselho, quem que é o time de gestão da empresa, e provocar daí o time, né, de criação de valor. E aí tem uma série de 200 profissionais na área de private equity para eles pegarem especialistas setoriais ou especialistas funcionais, né, para então comporem no caso e levar para o comitê de investimento. Então, virando a página, esse é o Patria Pipe que a gente explicou para vocês, né? A gente vai ali com uma visão de 5 a 7 anos. De novo, esse slide também estava aqui desde sempre na nossa explicação do produto, né? A gente vai olhar oportunidades, propor ao comitê de investimento, montar uma posição satélite, e aí à medida que a gente vê que a gente tem, poxa, governança corporativa, ou papel na definição da estratégia, ou papel de planejamento e controle, ou papel em finanças corporativas e M&A. E aí a gente vai avançando em uma posição que era satélite, ela pode virar uma posição core, né, com uma presença muito relevante no portfólio, né? Hoje a gente tem posições no portfólio que são de 25% do portfólio, né? Então, esse é o propósito do fundo, mas com uma visão de 5 a 7 anos, né? Para fazer isso, enfatizando aqui coisas que eu já pincelei ao longo das últimas páginas, né, a gente tem que ter o quê? Né? A gente tem um time, sim, a gente tem um time lá de até 22, né, quando a gente propôs esse produto para vocês. O que a gente tinha? A gente tinha o Flávio Menezes com 6 pessoas, né, que eram basicamente um time de analistas de equities, como vocês têm em vários outros fundos aqui, na Faria Lima, no Leblon, no Brasil inteiro. Então, isso é comum ao Patria Pipe e a outros fundos. O que era diferente? De novo, aqui vocês estão vendo aqui no azul claro, tinha um time especializado de private equity, que é como se fosse uma caixa de ferramentas, né, que o time de equities pode utilizar para montar os cases e submeter a um comitê de investimento do Pipe, que é composto pelo Alexandre Sag e pelo Olímpio Matarazzo, são os fundadores do Patria, né, e o Alexandre é o CEO do Patria, o Olímpio é o presidente do conselho do Patria, e o Ricardo Scavazza, que é o líder, é o CEO da área de private equity. Então, notem aqui como é que é diferente essa governança, né? Ela é mais engessadinha, ela é mais típica de um fundo que vai tradar pouco, que vai ter posições mais concentradas e que vai buscar realmente ficar numa posição e criar valor e influenciar na empresa no longo prazo. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso. Indo adiante, né? Acho que que era o caso que eu explicava para vocês anos atrás? Eu não vou aqui falar muito dele, né? Mas era o caso da Locamérica, que tinha naquele momento em que a gente convidou o público em geral para investir no Pipe, tinha lá feito a fusão com a Unidas, mas era um case que tinha dado 10 vezes o dinheiro, e onde o Patria tinha nomeado conselheiro, tinha mandado gente para dentro da empresa para fazer RI e planejamento, tinha ajudado a empresa a fazer, antes mesmo de fazer a fusão com a Unidas, 3 aquisições, né? E aqui, quem que trabalhava aqui, né? Eram 6 analistas lá com o Flávio? Não. Né? Aqui é o time de private equity atuando muito próximo da empresa. Por exemplo, nas aquisições, o Ricardo Scavazza, né, head de private equity, muito envolvido com essas aquisições, inclusive lá na hora de conversar
Locamérica conversar com a Unidas. Então, realmente, uma atuação, tudo que eu expliquei sobre a estratégia e como é que a estratégia é aplicada por um time que tem uma característica muito peculiar, era refletido aqui no nosso principal caso até hoje, que é a Locamérica, né? Indo adiante, em 2023, esse time evoluiu, como eu sinalizei aqui na abertura, né? O que aconteceu? A gente tinha feito a combinação de negócios com Moneda no final de 2021, né? Em 2022, a gente planejou uma integração, em 2023, a gente integrou, né, Pátria e Moneda. Nessa integração, como Moneda era uma firma com uma grande área de equities, a gente entendeu que tinha uma oportunidade grande aqui de fortalecer o time do Pipe, né? Então, o Pablo Echeverria, que é fundador do Moneda e líder da área de equities do Moneda, entrou para o comitê de investimentos. O Alejandro Olea, ele se tornou co-portfólio manager com o Flávio, e o time quadruplicou, assim, em termos de, ou dobrou em termos de analistas, né? Tinha 6, foi para 12, né? Então o time ficou muito mais forte, né? E continuando a colaboração com o time de Private Equity, né? Indo adiante, né, o resultado disso foi que a gente teve uma performance, bom, certamente não foi só por causa disso, né? Que queria eu que todo ano que a gente fortalecesse o time, a gente entregasse uma performance de mais de 50% de valorização ao ano, mas o fato é que a gente valorizou 51,5% ano passado, né? E puxou a média anualizada do fundo desde o início, né, desde outubro de 2014 até dezembro de 2023, para quase 22% de retorno ao ano, em que pese o fato, eu sei disso, né, como eu falei, eu e os meus sócios estamos aqui 30% do fundo, nós tenhamos tido números difíceis em 2021 e 22, mas 23 a gente foi muito bem, e a gente vai falar mais daqui a pouco sobre como é que as perspectivas para 2024 elas são bem positivas, né? Eu vou chamar daqui a pouco, então, alguns dos meus sócios, mas só para falar assim, poxa, contar um pouquinho mais das empresas que foram muito bem em 2023, né? Acho que estamos com um portfólio, estávamos em 2023, né? Depois de desinvestir de Qualicorp no começo do ano, que puxou bastante para baixo a performance do fundo em 21 e 22. No ano passado, o portfólio teve uma performance muito boa, quase que, né, across the board, quase que assim, todas as empresas, à exceção de CVC. E eu chamo a atenção para o fato de que um fundo que tem uma visão de 5 a 7 anos tem justamente nas empresas que estão há mais tempo no portfólio a sua melhor performance acumulada, né? Acho que um pouco esse é o objetivo. Mas as empresas que permanecem aqui no portfólio também têm perspectivas muito bacanas para 2024. Acho que, para falar um pouco disso, ou até antes disso, para comentar sobre o desinvestimento que foi feito de Alper no ano passado, eu vou chamar o primeiro Luiz Cruz aqui, que é meu sócio da área de Private Equity, responsável por novos investimentos na área de Private Equity, e que foi o chairman, né, o presidente do conselho da Alper, para contar um pouco brevemente como é que a gente criou o valor lá na Alper e do desinvestimento. E logo em seguida do Luiz, a gente vai ter o Peter Esserman contando um pouco sobre Ultra, como é que foi 2023, já que Ultra já divulgou seus resultados de 2023, e dar uma pincelada aqui sobre as perspectivas para 2024, tá bom? Com isso, eu peço então para o Cruz, Luiz Felipe Cruz, Luiz, meu sócio, pegar a palavra. Vamos lá, Luiz. Obrigado, Zé. Olá a todos, eu sou Luiz Cruz, um dos sócios do Pátria, focado na área de Private Equity, mas tendo participado do caso aqui da Alper, um caso muito interessante, com alto retorno para os nossos investidores do nosso fundo PIPE. O que a gente enxergou quando a gente decidiu fazer o investimento na Alper? Um primeiro setor de seguros, um setor com alto nível de fragmentação e com potencial de crescimento bastante grande, principalmente por conta da baixa penetração de seguros no país. E a Alper nos pareceu, à época, uma plataforma muito interessante para que a gente desenvolvesse um caso de consolidação de mercado com foco na criação de uma empresa, uma oferta multisseguros, né? A gente enxergou na Alper uma companhia que tinha um time de gestão bastante experiente, com alta capacidade de execução, e uma empresa que tinha um nível de serviço, uma proposta de valor muito interessante para os seus clientes. Com essa visão, né, nós fizemos o investimento, com foco muito grande em gerar valor através de crescimento.
Então, o crescimento orgânico, através da ampliação da oferta multiprodutos, multicanal, então, através da expansão, né, do foco inicialmente em planos de saúde, evoluindo para transportes, evoluindo para o agronegócio, e o crescimento inorgânico como uma alavanca fundamental, uma vez que o mercado ainda hoje é um mercado bastante fragmentado e através das aquisições a gente continuando a gerar valor, trazendo novos produtos, novos escritórios regionais, nova carteira de cliente, possibilitando inclusive o cross-selling dentro desta base de clientes. Nessa agenda a gente conseguiu, né, e nós entramos lá em 2020, quando fizemos o investimento, e iniciamos através da estruturação da governança corporativa da companhia. Então, naquele momento, o Pátria teve a possibilidade de indicar 2 conselheiros para o conselho de administração da companhia. Uma dessas cadeiras era a do presidente do conselho, cadeira esta que foi ocupada por mim durante esses 3 anos e meio de investimento. E aí começamos a implementar uma agenda de criação de valor importante, inicialmente muito focado na alocação de capital através de aquisições estratégicas. Durante esses 3 anos e meio, foram 13 aquisições, adicionando quase 150 milhões de reais de receita para a companhia. Para fazer essas aquisições, a gente também auxiliou a companhia a levantar recursos, captar recursos no mercado para que ela pudesse fazer essas aquisições. Então, a gente levantou por volta de 260 milhões de reais em follow-ons e captações privadas para a companhia, e, além disso, possibilitamos a companhia levantar outros 50 milhões de reais em dívida, novamente para sustentar essa consolidação de mercado. E aí, por fim, né, essa consolidação permitiu à companhia expandir geograficamente, expandir a sua linha de produtos, o que levou a companhia, quando a gente entrou, ela faturava aí quase 100 milhões de reais em 12 meses, quando a gente saiu foram quase 300 milhões, então basicamente quase 3 vezes de crescimento. O EBITDA da companhia também foi de 12 para 65, né, um crescimento não só em termos de reais, mas também em margem, né, uma vez que esse é um negócio que tinha uma alavancagem operacional grande, uma diluição de custo fixo relevante conforme a gente ia crescendo orgânico e inorganicamente, e uma companhia também com a capacidade de gerar caixa operacional de maneira bastante robusta. Então, um caso muito bacana, um caso onde a gente conseguiu contribuir com os outros acionistas, com o time de gestão da companhia, e após esses 3 anos e meio de investimento, o resultado final foi 26% de taxa interna de retorno. Eu acho que um caso bastante relevante, um caso onde a gente conseguiu entregar retornos bastante sólidos para os cotistas do fundo PIPE. Então, agradeço a atenção de todos e passo agora a palavra para o Peter Estermann. Obrigado. Obrigado, Luiz Cruz. Olá, pessoal. Meu nome é Peter Estermann. Eu sou sócio do Pátria. Faço parte do Conselho de Administração do Pátria e hoje eu sou responsável pela gestão do portfólio de Private Equity e infraestrutura. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos mais de 40 empresas no nosso portfólio. Tá? Então, a nossa área chama-se Gestão e Transformação, que tem a responsabilidade por implementar a estratégia e desenvolver o plano de negócio de todas as nossas companhias de Private Equity e infraestrutura. Tá? Hoje aqui eu queria dar um destaque, né, para o nosso investimento no Grupo Ultra. Vocês sabem que o PIPE tem como um dos seus investimentos o Grupo Ultra, e nós estamos muito próximo da gestão da companhia, que passou recentemente por um turnaround, né? E assim,
tinha um foco muito importante em eficiência operacional e ganhar, vamos dizer assim, bastante sinergia entre os negócios, né? E como resultado disso, né, a gente teve uma diluição de custo muito importante na Ipiranga, que é um dos principais negócios do Grupo Ultra, né? A Ultragaz, ela vem crescendo fortemente, consolidando a sua presença no mercado, com alto retorno sobre investimento, né? E a Ultracargo, que é uma companhia que também vem crescendo e desenvolvendo bastante os seus negócios ultimamente, focada em logística e transporte, né? Eu acho que o que eu queria só destacar, como é que a gente atua dentro do Grupo Ultra. Nós temos uma posição importante no Conselho de Administração, eu sou o representante do Pátria no Conselho, e basicamente a nossa agenda de geração de valor, através do Conselho do Grupo Ultra, está muito focada em governança corporativa. Vocês conhecem o Grupo Ultra, tem uma governança corporativa muito forte, né, mas aconteceu recentemente a renovação de todo o conselho de administração e uma forte renovação no management, né? O que acabou trazendo resultados muito positivos para a companhia nos últimos 2 anos. Também tem uma atuação muito forte em estratégia, e aqui na estratégia é basicamente um foco também importante na alocação de capital. Vocês sabem que o Grupo Ultra tem uma disponibilidade de caixa importante para fazer investimento, né? E aqui o papel do Conselho de Administração, junto com o management da companhia, é que a gente tenha um CAPEX bastante assertivo, né? E que a gente consiga alocar capital naqueles negócios que são mais estratégicos e de maior retorno para a companhia. O Grupo Ultra já tem uma estrutura de finanças corporativa muito bem organizada e estruturada, né? E também já tem uma relação com o mercado e com os investidores também muito forte, né? O que hoje a gente tem como foco é uma execução muito diligente, né, com uma expansão de margens importante na companhia, temos uma rentabilidade crescente, né, com uma desalavancagem muito, muito importante, especialmente em função da geração de caixa, né? Então, vocês devem saber que a gente tem, a companhia ela veio melhorando muito a sua margem, né, a sua margem bruta, né, trabalhou fortemente nos custos. Hoje a margem EBITDA da companhia cresceu significativamente nos últimos 3 anos, né, e a gente já tem um ROIC, né, que em 2020 era de 5,5%, né, e em 2023 nós fechamos com ROIC um retorno sobre investimento de 16,5%. Então, assim, é um investimento de sucesso do Pipe, né, através de uma atuação muito presente no Conselho, né, e influenciando esses aspectos que eu acabei de colocar para vocês de forma bastante decisiva, né, e hoje a gente está bastante satisfeito com o que a gente tem observado de retorno desse nosso investimento no Grupo Ultra. Com isso eu encerro a minha parte aqui e eu passo a palavra para o José Teixeira, nosso sócio do Pátria também. Obrigado, Peter. Com esse comentário do Peter, a gente consegue virar a página aqui. Falamos de 2023, vamos agora falar de 2024. Vou convidar meu sócio Alejandro Oleia para falar sobre as perspectivas do portfólio e sobre um dos novos investimentos do fundo, em Vulcabras. Logo depois do Oleia, eu já antecipo aqui, o Pedro Melzer, nosso sócio na área de Private Equity, mais especificamente em Venture Capital, que é um investidor de longa data de Infracommerce, que também agora é um novo investimento do portfólio do Pipe, vai contar para a gente. Então a gente tem de novo, falando aqui da estratégia do produto, a gente tem a vantagem de ter gente muito especializada nas nossas teses para ajudar na criação de valor nos nossos investimentos. Pedro Melzer em Infracommerce é um caso clássico desse. Depois o Flávio Menezes vem falar de CVC e Tenda, embora que essas 2 empresas estão em período de silêncio, então ele vai poder falar de uma forma relativamente limitada sobre essas 2 empresas. Tá bom? Com isso, vamos embora falar de 2024, das perspectivas. Alejandro, é com você. Obrigado, Zé. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Então, em nossa opinião, estamos em uma situação de mercado muito, muito especial e muito atraente. Como vocês sabem, o custo de capital do mercado brasileiro está em um nível extremamente alto.
o que levou os investidores locais a trocar seus portfólios para o mercado de crédito, debido a que el mercado de crédito ofrece retornos muy altos de corto y el mediano plazo. Now, isso levou ao mercado de ações a um nível de valorização semelhante al nivel de la crisis de 2008. La situação hoje es muito melhor que a situação do mercado geral em 2008. Eu lembro muito bem nesse tempo e por isso encontro que agora este equilíbrio do mercado é muito interessante. Además, esto ocurre en un momento en que los resultados corporativos están mejorando en un nivel bastante bom. De fato, el mayor nivel desde el año 2012. Por tanto, encontramos un mercado saludable a precios muy bajos. La historia nos indica que baixas valorizações junto a trajetórias descendentes de tasas de juros producen retornos altos en equities. Si lembramos los años posteriores a 2008, los 2 años posteriores, la bolsa brasileira tuvo un retorno de 150%. En la slide 19, la siguiente slide, mostramos a dislocação do mercado brasileiro, que para mí es bastante incrível, ¿no? En cuanto al lucro por ação do Bovespa, más que triplicó desde 2021, el precio apenas subió. Desde un punto de vista bottom-up, yo acho que el mercado brasileiro ofrece mucho valor. El mayor valor que podemos ver en la serie. En la slide 20 mostramos específicamente el segmento growth de la bolsa brasileira. O sea, ya esto es empresas que tienden a producir mayor crecimiento de lucros, más que generalmente pagan menos dividendos. Este grupo de compañías han pasado por un periodo severo de underperformance en relación al restante del mercado local, que ya fica bastante barato, ¿no? Entonces, si ustedes miran la historia del segmento growth en Brasil, es bastante claro que existe una reversado a media y que actualmente estamos experimentando uno de los mayores drawdowns de la historia del mercado, comparado con la crisis de 2008 y comparado con la pandemia. Entonces, creemos que esta parte del mercado, desde un punto de vista de largo plazo, está bastante atractivo. Now, el segmento growth en Brasil es dominado por empresas voltadas para sectores domésticos como saúde, consumo interno, tecnología, infraestructura, etc. Entonces, es un contexto fértil para las capacidades de los equipos de investimento de Patria. En la slide 21 mostramos el portfolio actual del fondo. La mayor posición es Localiza, que es un investimento muy conocido por todos. Entonces, si ustedes tienen preguntas, podemos responderlas en la sesión de Q&A más tarde. Ultra ya fue revisada por Peter. Entonces vamos a pasar a Vulcabras en la siguiente slide. Recientemente hicimos nuestro primer investimento en Vulcabras, que es una empresa líder y muy consolidada no Brasil. Tiene más de 70 años de historia y es muy conocida por el desenvolvimiento de su marca Olímpicos.
Desde nuestro punto de vista, vemos que Vulca es una empresa que tiene una vantagem de custos, un diseño exitoso y apropiado para el mercado local y un go-to-market muy interesante que durante los últimos años fue muy exitoso desenvolviendo la marca Mizuno. Lo que es muy interesante y atractivo en nuestra opinión es que tuvimos la oportunidad de invertir en Vulcabras pagando menos de 9 veces lucros de 2024, de este año, en una empresa que genera una margen bruta del orden de 40%, una margen EBITDA del orden de 20%, que crece lucros, que no tiene dívida y que tiene un retorno sobre patrimonio del orden de 25 a 30%. Eso que es una combinación muy difícil de encontrar no mercado. Olhando para o futuro, acreditamos que existe uma interessante opcionalidade no desenvolvimento da marca Under Armour, uma oportunidade que é semelhante a la oportunidade de desenvolvimento que Vulca hizo da marca Mizuno nos últimos anos. Você tem que lembrar ou pensar que Under Armour é uma marca muito potente, bastante grande en mercados desenvolvidos como los Estados Unidos y que en Brasil todavía es muy pequeña. Está en una oportunidad significativa de creación de valor por la que básicamente no estamos pagando nada, porque estamos pagando 9 veces earnings de un negocio que crea valor, que no tiene dívida y que además puede desenvolver esta oportunidad en los próximos años. Bueno, ahora convido a nuestro socio Pedro Meltzer para continuar con la presentación. Muy obrigado. Olá, eu sou o Pedro Meltzer, fundador da EGA Ventures, uma das primeiras gestoras de Venture Capital do Brasil. Em 2022, fomos adquiridos pelo Patria, onde eu me tornei sócio. A Infracommerce foi um dos primeiros investimentos da EGA Ventures em 2014. Acompanho a empresa através do conselho desde então. Em 2022, eu saí do conselho da empresa e o Patria, através da iniciativa do PIPE, fez um investimento na Infracommerce em um evento de capitalização que aconteceu. E a partir desse evento, eu retornei para o conselho representando o Patria. A Infracommerce tem como modelo de negócios uma solução completa para grandes marcas e varejistas terem sua operação online. Além de plataforma, ela oferece soluções como armazenamento, distribuição, estúdio de fotos, marketing online, pagamentos, enfim, uma solução completa e integrada. E hoje com uma escala de dezenas de bilhões que são transacionados na plataforma. Nas próximas semanas, a empresa estará comunicando os resultados para o mercado, portanto, estamos em um período de silêncio, por isso eu estou sendo mais factual, mas estou à disposição para responder possíveis perguntas e dúvidas que houverem. Muito obrigado, e eu passo a palavra para o meu colega Flávio Menezes. Obrigado, Pedro. Bom, eu estou aqui para falar um pouquinho da Tenda e da CVC, mas nós estamos em período de silêncio, né? Então, infelizmente, eu não posso dar detalhes sobre os resultados da companhia ainda. As empresas devem publicar seus resultados nas próximas semanas e, em breve, a gente vai estar voltando com informações mais profundas nas cartas trimestrais que vamos publicar após os resultados. De todo modo, Tenda é o grande protagonista do setor de construção de baixa renda. Está num momento muito favorável esse setor, com dinâmicas muito interessantes, melhorias no programa, o turnaround da companhia foi finalizado e a startup da companhia, a Alea, já não é mais uma startup, está em fortes evoluções ao longo aqui dos próximos trimestres. A CVC também tem
feito uma volta às origens com um time novo que entrou no meio do ano passado, fortalecendo o seu negócio de back to basics, como a gente chama, né? Voltando às suas origens, de focar no seu tripé de produto, canal e funding, focando nos melhores destinos, expansão de take rate, e fortalecer as franquias, digitalização dos canais e um processo de redução de despesas. Então, acho que as companhias vêm vindo numa toada muito positiva e em breve a gente vai estar reportando sobre os resultados delas nas próximas semanas. Eu estou envolvido nessas companhias já tem muito tempo, eu estou no conselho da Tenda desde 2017, sou vice-presidente do conselho, participo do comitê de pessoas e durante 6 anos eu coordenei o comitê de auditoria e finanças da companhia. Na CVC eu também estou no conselho desde 2020, participo ativamente do comitê de auditoria e do comitê de finanças, então tenho investido uma boa parte do meu tempo, eu diria quase 60% ou 70% do meu tempo, nessa geração de valor nas companhias. Acho que isso é um pilar fundamental da nossa estratégia. A gente sempre gosta de dizer que escolher boas companhias, se associar a empreendedores competentes, dedicados, é parte integrante aqui da nossa estratégia no Pipe, mas acho que a grande diferença que a gente faz nas empresas que a gente investe, que permite a gente buscar resultados superiores no longo prazo, é justamente essa participação relevante na governança e na geração de valor de longo prazo dessas empresas. E isso tem consumido boa parte do meu tempo, como não só nas companhias em que eu estou no conselho, mas também ajudando nas empresas em que eu participei do processo de investimento e de geração de valor. Esse próximo slide diz um pouco sobre o nosso time agora ao longo de 2024 e nos próximos meses e anos. Eu tenho me dedicado cada vez mais a esse processo de criação de valor, participando dos conselhos e ativamente buscando aplicar a nossa filosofia aqui de investimentos do Pátria e de geração de valor nas companhias. E desde o ano passado tenho trabalhado junto com o Alejandro Olea na cogestão do portfólio. Acho que a tendência para as próximas semanas e meses aqui é cada vez mais do meu tempo ser gasto investido nesse processo de criação e cada vez mais o Olea assumir o processo de gestão do dia a dia do portfólio. Acho que isso pode gerar muito valor, mais valor ainda para a nossa estratégia do que vem ocorrendo nos últimos anos. Um time muito mais forte de análise, com gestores muito dedicados e eu acho que a minha contribuição pode ser bastante relevante, me envolvendo ativamente cada vez mais nos conselhos e na governança das empresas. Então, agora eu passo a palavra de volta para o Zé. Muito obrigado. Isso aí, Flávio. Obrigado. Acho que é isso, pessoal. Acho que, como o Flávio falou, né, e como eu falei sobre 2023, a gente vai continuar aqui fortalecendo a equipe do Pátria Pipe, fortalecendo os processos do Pátria Pipe. Eu acho que como uma coisa que a gente queria trazer para vocês, eu acho que deu para mostrar assim, um produto um fundo no qual a gente dedica bastante energia super sênior no Pátria, então vocês podem continuar esperando isso, né? Estou falando aqui não só do comitê de investimento propriamente, mas vocês viram aí o Peter, o Cruz, o próprio Flávio, né, gastando um tempão com as empresas, o Pedro Melzer, então podem esperar esse tipo de atuação de especialistas muito sêniores, né? Você viu, eu falei só nome de sócio aqui basicamente, entrando nas empresas, continuem esperando isso da gente, né? E para concluir, né, finalmente, eu acho que quando a gente olha um momento de mercado, a gente vem de um 23 super positivo, foi super legal, 52% de valorização no ano no fundo. Eu sei que principalmente para a turma que entrou aqui em 2021, a gente está para baixo da marca d'água ainda, mas acho que tem um potencial muito bom. Mas o que importa é daqui para frente, né? Hoje é o dia zero do resto do tempo que a gente vai estar investindo nesse fundo. E eu acho que, como o Olea bem enfatizou, né, você está olhando para uma bolsa num momento super favorável, particularmente para empresas onde uma tese de crescimento ela é aplicável, e aí você entra nesse beta positivo via um portfólio que está tradando a 5 vezes EV/EBITDA, que projeta um crescimento forte de lucros, e com esse super time sênior de criação de valor, né, que pode potencialmente gerar um alfa vis-à-vis
o beta já potencialmente muito positivo do mercado, né? Acho que o Patria Pipe ele está aí muito bem posicionado para a gente performar bem em 2024, 2025 e 2026, montando aí esse longo prazo, principalmente pensando muito aqui em quem está com a gente desde 2020, né? Daí vai lá de 2020 a 2025, 2026, você pegou um horizonte de private equity, onde é que você vai estar com esse fundo? Acho muito importante enfatizar de novo, né, a natureza da estratégia, o que a gente está tentando fazer, mas feliz aqui com um 23 onde a gente fortaleceu o time, entregou bem, e um 24 que está começando com a gente de novo, né, com essa visão de melhorar o processo, melhorar a governança, vai ter fortalecimento de time também, então aguardem aí que a gente acredita que o ano vai ser bastante positivo, tá bom? Com isso, a gente conclui a apresentação e a gente vai abrir agora para Q&A. Vamos lá? Vamos lá, Felipe. Tem uma pergunta aí, por favor? Vamos lá, Zé. A gente tem a Flávia aqui nos perguntou se a gente poderia compartilhar a apresentação, porque ela não está conseguindo ver direito a imagem. Essa é a única pergunta que a gente tem por hora, pessoal. Fiquem super à vontade para colocar mais perguntas. Fala, Flávia. Saudade de você. Flávia, conheço muito amiga da casa aqui, então, Flávia, estamos aqui a apresentação, a gente tem o seu contato, a gente consegue sim disponibilizar. Acho que de maneira geral, para os investidores institucionais que estão aqui, a gente consegue disponibilizar na área de investidor, e aqueles que investiram através de distribuidores, a gente também consegue disponibilizar junto a esses distribuidores. Vamos lá. Zé, a gente ainda tem uma outra pergunta aqui com relação ao alinhamento, aquela parte que você falou sobre os sócios, né? Se existe a possibilidade de passar a cobrar a taxa de performance a cada 3 anos. Acho que eu deixaria isso para os portfolio managers, né? Mas o meu entendimento é que o cliente ele pode sair anualmente, né? Então, nesse sentido, de fato, o nosso objetivo de performance anualizado, ele persegue um retorno analisado ao longo de um prazo padrão de private equity, mas o cliente não tem um lock-up de 3 anos. Então, nesse sentido, a gente não tinha ainda pensado em fazer isso. Não sei se o Flávio ou o Léo tem algo a comentar sobre isso. Eu acho que da minha parte aqui, a gente segue o padrão do mercado em geral e uma linha d'água. Então, nós não recebemos nenhuma performance enquanto não superamos a linha d'água de maneira corrente, né? Sempre atingindo o retorno superior ao anterior, mais o benchmark de cada um dos feeders. Então, de toda maneira, isso está alinhado, a gente só recebe... Marca d'água, é verdade. Perfeito. Acho que uma outra pergunta, assim, indo aqui com o nosso flow, se existe a possibilidade da gente mudar o mandato, né? Acho que do meu lado, acho que eu posso responder essa, e o Zé frisou isso ao longo do call, né? Acho que não é essa a prerrogativa, né? Acho que a gente tem uma estratégia clara, com um objetivo claro, né? De vision de 5 a 7 anos, e acho que a ideia é a gente continuar muito próximo a esse plano de execução, porque a gente entende que no longo prazo ele tende a continuar gerando valor como ele sempre gerou para os nossos cotistas, né? Mas, de novo, a gente está num período daqueles que entraram em 2020, daqui 3, 4 anos eles vão conseguir entender um pouquinho melhor qual que é o retorno dele versus a estratégia, mas não existe espaço para mudança de mandato aqui do nosso lado, tá? Não sei se alguém quer contribuir Vocês com veem que essa a gente pergunta está, também. acho que um pouco o que eu tentei enfatizar aqui foi essa história, assim, certamente, se você olhar para o Pátria como um todos, né, a nossa área de equities ela é bem grandona, né? O Olé, inclusive, tem uma equipe muito grande com vários portfolio managers de uma estratégia, principalmente uma estratégia latino-americana líquida, um fundo que é bem diferente desse, né? Mas também tem fundos, né, menores e concentrados e focados em small caps, em estratégias mais parecidas com a do Pipe. A gente também tem isso em outros países. Esse fundo aqui, né, pessoal, um fundo bem da casa, né? Vocês veem, os sócios estão com 30%, que é a mesma coisa que a gente estava há muito tempo aqui de exposição.
os rostinhos mudam, né? Vocês já viram outros sócios que estiveram envolvidos com outras teses nossas, mas agora vocês acabaram de ver meu sócio aí, o Pedro Melzer, o Peter Esterman, o próprio Cruz, né? Luiz Cruz, da agora desinvestida Alper. Então, é um fundo aqui onde a gente vê bastante valor, né? De novo, né? Essa história de que nas empresas listadas, eventualmente, você tem precificações bem diferentes do que a gente imagina que seja o valor intrínseco, e daí tem oportunidades. Então, a gente gosta bastante dessa estratégia, tem bem a nossa cara, né? A gente entende, né, por toda a questão de concentração e liquidez, também não é um fundo para toda hora e para todo mundo e para a maior parte do seu portfólio, mas é legal ter essa característica meio diferentona assim, de outros portfólios, de outros bons gestores que tem no Brasil. Então, a gente gosta muito e vai continuar fortalecendo essa estratégia. Perfeito, Zé. Acho que na esteira dessa última pergunta, inclusive, tem uma outra que diz respeito à quantidade de empresas investidas no portfólio, né? Se existe espaço para a gente alterar, aumentar o número entre core e satélites. Então, respondendo, acho que a gente está dentro, né, do mandato esperado, como o Zé, quando ele começou aí a mercado lá em 2020, falando sobre o fundo, a gente falava entre 6 a 12 posições, core indo de 4 a 6, ou até 8, e as satélites dentro de 4 a 6, então a gente está dentro, né, do que a gente falou lá atrás. Acho que é possível que exista espaço ao passo que algumas das teses que a gente já investe há um certo tempo se maturem, que a gente tenha outras teses ganhando mais corpo dentro do portfólio, enquanto essas outras tendem a perder com o tempo a proeminência das em relação ao que a gente tem de investimentos, mas a gente vai estar sempre nesse range de 6 a 12 investimentos entre core e satélites, tá? Acho que não foge muito daquilo que a gente sempre percorreu. Acho, inclusive, que tanto o Vulcabras quanto o Infracommerce já são um bom sinal de que a gente está atento ao mercado, olhando oportunidades. O próprio Alejandro comentou que é um momento super oportuno de investimento, e isso se provou a partir desses novos 2 investimentos feitos de nossa parte. Tá? Sim, acho que esse é o Felipe, retorno. Hola. Primero, perdón por meu portugués, mas quería decir un par de cosas. Para la pregunta acerca del mandato, del número de posiciones, de liquidez, etc. Lo primero es que nos somos investidores de largo plazo, investidores fundamentales de largo plazo bottom-up. Eso es lo que nos hacemos, que cuando eu falo nós, es patria y moneda. Longo prazo, investidores fundamentais. E eu acho que temos equipe muito profundo, não? Em Patria, muito profundo, muito apropriado para entender o valor que existe en las compañías, más que no está en los precios del mercado, especialmente hoy. Entonces, yo que el mandato que tenemos es muy apropiado para este momento de mercado. En Brasil hay muchos fondos, eu acho, más líquidos, más enfocados en el corto plazo. Nos hacemos algo bastante diferente, enfocados en el largo plazo, buscando dislocaciones de valor grandes. Y ahora el mercado brasileño ofrece un setup apropiado para eso. Entonces, yo que el mandato que tenemos es realmente apropiado para ahora. No lo cambiaría mucho. Y estamos trabajando bien duro para encontrar más tesis de investimento. Perfeito, Alejandro. Acho que ainda nessa... Eu só adicionaria aqui, muito bem colocado tanto pelo Felipe quanto pelo Alejandro, a gente tem esse momento muito oportuno e, além disso, nós temos a nossa experiência aqui, nosso mandato de influenciar na geração de valor. E a combinação desses fatores é que gera um retorno superior de longo prazo. Quando a gente olha o início do fundo, desde 2014, o fundo compôs a um retorno de cerca de 12% acima do Ibovespa, em termos brutos, desde o início, a cada ano. 12% ao ano acima do Ibovespa. Uma parte disso é comprar barato, mas uma parte muito importante aqui é a qualidade das companhias do portfólio e a influência e a capacidade que a gente teve junto com os nossos sócios de criar valor nessas empresas e transformá-las em grandes vencedores nos seus setores. O caso da Alper, o caso da Bematec, foi vendida numa transação estratégica, ambas em transações estratégicas. O caso da Locamérica, hoje, posteriormente unidas e agora Localiza.
Então, acho que tem e Ultra e várias outras onde a influência de pessoas sêniores do Pátria na governança da companhia tem permitido uma evolução muito positiva da criação de valor ao longo do tempo. Perfeito, Flávio. Isso, inclusive, encaixa numa pergunta sobre o grupo Ultra, tá? Peter, que é o Peter Estman, que é o nosso sócio, chairman de Value Creation, aqui, responsável da área de gestão e transformação do Pátria, é o nosso board member lá hoje na Ultra. Inclusive, isso casa muito com uma pergunta em relação a essa tese, né, Peter? Se você puder explicar um pouquinho mais qual foi a atuação do Pátria ali naquelas grandes agendas que a gente se propõe a fazer, se você puder dar uma pincelada na tese, acho que consegue deixar mais palpável para as pessoas essa outra parte que o Flávio disse, né? Além dos preços contados, também a nossa agenda de geração de valor que multiplica o valor dessas empresas no longo prazo. Tá bom, Felipe. Primeiro ponto, né? Eu acho que quando a gente fala do turnaround, né, do Grupo Ultra, um aspecto super importante foi a renovação do Conselho de Administração, né, e também a renovação do management da companhia, né? E nesses dois casos especificamente, a gente teve uma participação bastante profunda e, vamos dizer assim, muito colaborativa, né, com a administração do Ultra, no sentido de indicar as pessoas e também trabalhar no processo de vinda dessas pessoas para a organização, especialmente do management. Aqui, o Pátria usou bastante do seu conhecimento para poder ajudar nesse sentido. O outro tema é a alocação de capital, né? A experiência que o Pátria tem na parte de alocação de capital é muito grande, né? É muito significativa. Vocês sabem que a gente faz muitas e muitas aquisições todos os anos, tanto no portfólio de private equity como também em outros segmentos, né? E aqui, usando um pouco, vamos dizer assim, desse momento do Ultra, com capacidade de fazer investimento, o nosso processo, vamos dizer assim, de influência e até de cooperação e colaboração com o Ultra no processo de definição dos investimentos e nos critérios, vamos dizer assim, bem disciplinados de alocação assertiva do capital, é um outro ponto que a gente consegue ajudar bastante. O outro tema como o conselho lá é bastante colaborativo e atua de uma forma muito próxima do management, né? O nosso modelo de gestão de investidas, porque no fim o grupo Ultra tem 3 investidas, né? Como é que o Pátria faz a gestão de um portfólio tão grande de investidas? Quais são os processos e os modelos de gestão, né? E a forma de fazer o acompanhamento dos resultados, a gente também tem tido uma influência bem positiva lá. Então, se você pega o turnaround que foi feito, que é a mudança, né, na governança, tanto do conselho como do management, alocação assertiva de capital, e esse modelo de gestão que é muito focado em ganho de produtividade e eficiência, que a gente usa no dia a dia aqui, está na nossa rotina, são pontos que a gente consegue levar de forma bastante prática para dentro do grupo e acaba contribuindo de forma bem próxima do management para que essas práticas elas possam ser replicadas dentro da companhia. Perfeito, Peter. Super obrigado. Acho que a forma como o Peter explicou é bem um exemplo de como funciona a nossa agenda aqui de criação de valor no dia a dia das empresas, né? Acho que além da outra, a gente teve um outro case que seria super bacana se o Luiz Cruz, que é o sócio aqui da área de Private Equity, pudesse contar um pouquinho, ele que era o chairman da empresa, se ele puder contar um pouquinho, assim como o Peter fez, quais foram as grandes agendas de valor que ele trabalhou ali nesses quase 3 anos de investimento, pouco mais de 3 anos de investimento, seria ótimo, porque o Luiz, a Alper, ela é uma investida de 2020, né? A gente tem aquele nosso horizonte de 5 a 7 anos, mas surgiu a oportunidade de fazer o desinvestimento, né, Luiz? Então, se você puder comentar para a gente um pouquinho toda essa história que era na Alper e a oportunidade que surgiu, que levou ao nosso desinvestimento, seria ótimo. Obrigado. Oi, Felipe. Oi, boa tarde a todos. Eu acho que a Alper, ela tem, acho que a tese da Alper tem uma série de características bastante similares aos projetos que a gente executa aqui no Pátria, no Private Equity, né? Então, o mercado em franca consolidação, então, acho que uma primeira alavanca de valor, né, que a gente conseguiu auxiliar e suportar o time foi no planejamento, na definição da estratégia de aquisições
e na execução e nos elementos de integração que geravam valor para a companhia, né? Então, muito esse capability de estratégia de M&A e execução das transações. Em segundo lugar, eu diria que é o fundraising, né? A companhia, ela, para conseguir executar esse plano, ela tinha necessidade de levantar recursos, e aí a gente foi através das diferentes alternativas de captação, quer seja equity, né? Então a gente fez ali rodadas de aumento de capital privado, né? Que trazendo não só os atuais, né? Os acionistas à época, para uma visão e para o entendimento do caso, mas inclusive novos investidores que acabaram comprando o caso e entrando nesse aumento de capital para fazer continuar aí o processo de consolidação de mercado da companhia, né? E acho que, por fim, muito suportar o management team na execução de uma estratégia que a gente tem de bastante acertada, né? Numa empresa que tinha uma concentração numa categoria de seguro, e aí com foco, né? E entrando numa estratégia de diversificar, né? A carteira de produtos, que se mostrou bastante acertada, né? Trouxe essa diversificação. Então, num ano, saúde estava mais forte, no outro, agro estava mais forte, aí trouxe esse balanço, essa diversificação de risco, além de ter aberto, obviamente, novas avenidas de crescimento, ampliando a base geográfica da companhia. Então, acho que foi bem um trabalho, né, bastante similar ao que a gente faz, que é uma construção diária, né, uma construção, acho que não tem grandes tacadas, mas sim aportar, né, todo o nosso conhecimento, a nossa experiência na companhia para suportar o management team, que no caso da Alper era de extrema capacidade, com muita experiência, altíssima capacidade de execução, e aí auxiliar esse time na execução dessa estratégia com todas as ferramentas que eram necessárias. Perfeito, Luiz, super obrigado. Acho que uma última pergunta aqui, em respeito ao tempo de todos, é se há espaço para investimentos fora do Brasil, tá? A diversificação regional, se isso está no nosso radar. Não faz parte do nosso radar, tá, Carro? Você fez a pergunta. Acho que existe uma oportunidade enorme de empresas no Brasil que a gente entende estarem descontadas, que têm bons modelos de negócio, que estão em mercados que estão fragmentados e elas têm total capacidade de liderarem a consolidação. Então, acho que o nosso radar continua muito atento a essas empresas aqui do Brasil, que são empresas que a gente conhece mais, então fazem mais parte do nosso dia a dia. Então, a gente tende a continuar focando e tendo um portfólio com este perfil, tá bom? O nosso mandato desde o início foi investir como um private equity em companhias listadas brasileiras. Então, não vai haver nenhuma mudança no mandato. A gente vai continuar fazendo o que a gente sempre fez, não tem nenhuma previsão. Se fôssemos fazer algo parecido, teríamos que ter a concordância de todos os investidores que assinaram e entraram como sócios aqui, investidores, né, nessa estratégia com um mandato muito claro e específico. Então, não temos nenhuma mudança de mandato em vista. Perfeito, Flávio. Eu acho que, aproveitando, queria primeiro agradecer a presença de todos, aos sócios do Pátria que participaram aqui, a vocês, nossos clientes. Esperem da gente essa agenda mais ativa, contem conosco, super à disposição aqui para falar sempre que necessário. A gente sabe que existem momentos que são mais adversos de mercado, mas a nossa estratégia é muito clara, a gente tem um objetivo claro de gerar retorno para vocês, para nós, para a instituição. Então, contem com o nosso apoio, contem com o time aqui de Equities do Pátria, e a gente se vê no próximo encontro. Obrigado um abraço, a todos. tchau. Obrigado, pessoal. Tchau. Um abraço. Obrigado. Obrigado.